Boa noite, meus amigos. Mais um Oral Timecast. Sextou com chuva na nossa City. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Por que você tá Boa noite. Comecei a rir. Ué, tô animada. Oxê. Porque é uma convidada especial e nós estamos muito felizes. É uma Você não convidada especial. complementou. E hoje é especial, sim, viu, Ivan? Com toda certeza. Hoje não só doutora, mas uma professora. Tudo bem? Tudo, e você, Mariana? Tudo bem. Ivan, Guilherme, Thiago. Tudo bem, professora? É uma Oi. satisfação estar aqui, né, e poder participar. Prazer imensurável, prazer é doutora. nosso. Porque eu tenho certeza que hoje vai ser um caráter Reservar um informativo tempinho. de grande valia para a nossa audiência. Reservar um tempinho da sua agenda para nós. Nos sentimos honrados, viu? Professora, doutora, fala para nós um pouquinho da sua especialidade. A estomatologia, ela foi criada em 1992 como especialidade. Antes, ela era chamada de muitos outros nomes, como diagnóstico bucal, semiologia, né, medicina bucal. Alguns lugares ainda, esses nomes são levados à frente, tá? Certo. Mas a estomatologia foi usado para unificar tudo isso e simplificar. Muito bom. E se você pensar bem, eu sempre digo para as pessoas que a estomatologia é um elo entre a medicina e a odontologia. Ela preenche um vácuo que ela mostra a necessidade de uma atuação multidisciplinar. Porque a integração da nossa área com todas as áreas da odontologia e outras áreas da saúde é extremamente importante para poder chegar no diagnóstico, Certo. né? Uhum. Então, lógico que existem as lesões corriqueiras, que são as que mais a gente tem que dar foco e que mais a gente tem que preocupar. E tem aquelas que são mais raras e nós temos muitas e muitas e muitas lesões. Sabe? É difícil achar um profissional que tenha visto todas as lesões que existem. De tantas que existem. Sim. E engraçado, porque no meu ponto de vista só tinha afta. Ah, quem dera. roça, Quem né? dera que só tivesse isso. Tanto que quando eu fui entender um pouquinho mais, falei pro Thiago hoje, quase... Porque eu tenho muita agonia gastura, sabe, professora? Eu não consigo ficar vendo muita coisa. Assim, uma fissura daquela que eu vi, algumas coisas assim, grandes, umas manchas juntas. Meu Deus, me deu um pavor. Pra mim era só afta. E eu ainda assim tenho agonia. Imagina vocês vendo tudo isso. Pois é. Para muitos, inclusive muitos profissionais que não têm a estomatologia como uma área muito afim, eles gostam de outras áreas, eles têm também alguma dificuldade, porque a estomatologia não é uma área muito simples. E afta para todo mundo, né? Tudo que tem na boca eu tô com uma afta, né? Eles Exatamente. chegam assim pra gente, né? O Guilherme que exato. trabalha, né? O Thiago, o Ivan pode dizer um Vixe, pouco mais demais. pra gente. Eu vejo a importância da estômato na forma interceptativa, né? Porque a gente consegue prever e às vezes tratar ali até com a biópsia, fazer o tratamento de algo que poderia virar cirúrgico, Exato. de uma forma mais agressiva, né? A estômato é extremamente importante e a gente se depara no dia a dia com muita coisa. Principalmente, vou até puxar o gancho já agora, lesões papilosas assim a gente está encontrando bastante, né, Thiago? Como é, Ivan? Muito. HPV. Traduz para nós. HPV. Bastante. Muito. Na sua muitos clínica também casos. tem assim? Na prática clínica também está vendo? Na realidade, as lesões que têm um aspecto de papiloma, vamos tentar decifrar um pouquinho isso para a população. Isso, vamos Muito falar bem. para nossa Porque audiência. já por conta do Ivan, a gente não vai de ver. forma- Nós vamos fazer, às vezes, uma analogia, porque a gente não tem uma imagem aqui Boa. para mostrar. Então, vamos pensar o que é muito tradicional, que todos nós da odontologia sabemos, nós vamos lembrar de um couve-flor, aquela superfície do couve-flor, que ela é Isso. rugosa, né? Que ela... Então, Obrigado, Simone. muitas lesões com aquele aspecto. E quando o Ivan falou aqui do HPV, porque a gente sabe que o HPV é um vírus e a lesão por esse vírus costuma ser, tá, transmitido pelo sexo, né? Pelo contato, Sim. no caso da boca, pelo contato orogenital. Então, ele chamou a atenção que está tendo muitos casos disso, tá?
mas que a população também, lógico, tem que se alertar, mas não ficar demasiadamente preocupado com isso, porque com senão isso, toda vez que vir essa lesão, eles vão acabar pensando que é um HPV. E não são todas. Não todas. Entendeu? Porque senão, né, nós temos casos, às vezes, que os pais encontram lesões semelhantes na boca dos filhos e eles pensam já, espera aí, que está acontecendo alguma coisa com meu filho. E às vezes essa verruga vulgar. Essa verruga vulgar também, sabe essa verruga da mão, que a criança pega, às vezes põe na boca? Então, essa verruga também é por um tipo de HPV, que não é transmitido pelo sexo. Não, pelo IST, entendeu? né? Tá? Então, né, não seria o que a gente chama, bem lembrado, Ivan, uma infecção sexualmente transmissível, uma IST. Sim, Tá? legal. Então, nem todas seriam. A pessoa tem lá um quadro, a gente faz a biópsia e dá no resultado que é HPV. Qual que é a conduta que o dentista deve tomar em relação a isso? Na realidade, a gente, como é professor, a gente vai falar alguns autores, então vamos simplificar para a população. Então, alguns pesquisadores que escrevem, né, que pesquisam no laboratório, que publicam artigos, eles chegam para a gente e eles falam que o próprio laudo pode ser conclusivo, tá? Ele pode definir. Ele só não vai definir qual tipo de HPV que é. Então, quando ele tem alguma dúvida, ele vai ter na imagem da lâmina que eles veem, ele vai sugerir que seja por um HPV e vai pedir exames para comprovar o tipo de HPV que é. Aí sim que você vai poder dizer se é ou não. Se é ou se não é. Porque A terapêutica envolvida, lesões, né? Porque alguns têm indicação de vacina mesmo, pós-fase adulta, tudo. Na realidade, dizem que é que você perguntou da vacina. Existe a vacina hoje, tá? Quando ela é, tipo, indicada, digamos assim, tem que ter o diagnóstico de qual tipo é, tudo? Na realidade, nós não temos vacina para os quase 200 200 tipos de HPV tipos, que tem. Nossa. Então, tem aqueles que são mais comuns de ocorrer na boca, e alguns deles têm um potencial que a gente fala oncogênico, ou seja, de transformar em câncer, de transformar aquela lesão em câncer. Então, nisso a gente já fez uma salada na cabeça Nossa, da da nosso audiência, povo aqui, né? Tema É só, né? verdade. Tá? Então, mas isso alerta pra gente uma coisa, tá? Não é porque a gente veio aqui e falou disso tudo que a população vai também achar que eles já são doutores, que eles já são dentistas e que eles já vão partir para um diagnóstico. Eles têm só que pensar que eles têm uma lesão que parece aquelas verruguinhas, que parece um couve-flor, e que essa lesão, ela pode ser uma lesão comum, uma verruga comum, pode ser um papiloma que não é de origem viral e pode ser um papiloma ou tem outras lesões de origem viral, tá? Se for de origem viral, existe aquela viral que é uma IST, ou seja, uma infecção sexualmente transmissível. Ela pode ser uma infecção que tem um potencial de transformar em câncer, que não é a maioria, mas é um caso que tem que tomar cuidado, tá? Quantos tipos? Tem vários tipos. Nós não vamos bater o olho na clínica e saber. Como a gente pode levantar uma suspeita, tá? E o exame anátomo-patológico é que vai definir. Então, eu vou aproveitar e vou esclarecer uma coisa para a população, tá? Me permitam agora. Fica à vontade. Gente, que está sendo falado muito de biópsia aqui, né? Sim. E biópsia não é só para diagnosticar câncer. Toda a população, Muito eu importante. preciso falar isso, tá? Deixar a população muito tranquila que mais de 90% das lesões que ocorrem na boca não são câncer, tá? Não são malignas. Só que aí, então, quando você fala em biópsia, a pessoa desespera. Já assusta, né? Sim, por isso que Não quer nem fazer o exame. A gente já poderia aqui ficar, né, o resto do tempo só falando de biópsia. Explica para a audiência, professora. Então, lógico que quando um paciente tem uma lesão que clinicamente não conseguiu
definir o diagnóstico. Ou que a gente precisa confirmar esse diagnóstico que a gente supôs, a gente tira, dependendo do tamanho da lesão, ela toda ou parte dela, tá? Às vezes, a gente tem uma hipótese de malignidade, a gente também tira parte da lesão. Mas esse fragmento, esse pedacinho é removido por uma cirurgia. Sim. Essa é a biópsia. Aí a gente manda para o laboratório para que eles preparem esse material, olhem no microscópio e vejam os tecidos e analisem que tipo de lesão que é. Tá? Então, essa área da biópsia é a estomatologia. Tá? A área a estomatologia ensina, a cirurgia também faz. Tá? Todo mundo que estudou estomatologia, que estudou biópsia em várias áreas, pode fazer essa técnica, tá bem? Só que biópsia não é aquele exame do laboratório. Ah, vai levar para biópsia? Não, eu acabei de fazer uma biópsia e vou levar para o laboratório ver. Então, aquela do laboratório é a patologia. Entendi. Inclusive, eu falo sempre nas aulas que a estomatologia e a patologia são irmãs siamesas, tá? Mas, se você pensar que o laudo, tá? O diagnóstico, a maioria nós temos lesões inflamatórias. Nós temos anormalidades, às vezes, anatômicas, que levam a gente não conseguir definir e vem com apenas houve uma alteração anatômica daquele local, como se fosse o sexto dedinho que nasce na mão de alguém. Não é doença. Teve uma alteração na forma, tá? Do tecido, que pode suspeitar que é uma lesão, né? Inclusive, uma lesão bucal nem sempre é patológica, ela pode ser essa alteração, essa anormalidade, tá? Isso eu também estou chamando a atenção para que as pessoas falem assim, poxa, eu estou com uma lesão na boca. Eu não vou ficar assustada agora, porque eu fiquei sabendo que uma lesão nem sempre é patológica, mas também não fique tranquilo. Vamos procurar saber o que Investigar. Investigar, porque há casos que pode ser alguma coisa e a pessoa abandona. Sim. Tá? Até puxando Entendeu? o gancho disso, professora, é importante a gente falar aqui, né? Às vezes aparecem algumas alterações na boca das pessoas que elas, igual a gente falou, interpretam como, acho que eu mordi, não sei o quê. E quando vê, às vezes é algo preocupante e ela não procurou Por isso mesmo. por alguma opinião profissional, algum diagnóstico, né? Como que é essa questão? O que a pessoa tem que ter de critério, por exemplo, a partir de quanto tempo não sarou uma ferida tamanho? que apareceu, tamanho, consistência, cor, ou na dúvida apareceu qualquer tipo de lesão, é bom fazer uma avaliação? É o que deve ser feito. Uma vez que o paciente percebeu que existe uma alteração, ele deve primeiro ficar assim, observar as características, se tranquilizar, assim, em termos é uma coisa ruim, não pensar nisso. Acompanhar ali uns 15 dias, até uns 21 dias. Se não desapareceu, procurar um profissional. Tá? Certo. É lógico que às vezes a pessoa fala assim, e se estava isso aqui eu não percebi antes? Aham. Ou então, nossa, que tamanho que tá? Para ele chegar nesse tamanho, nem sempre a lesão é do dia para a noite. Há lesões que elas incham do dia para a noite, né? Sim. Sabe que em biologia não tem 100%, né? Não tem 100% de que só acontece isso ou aquilo, tá? Então, há uma variação de características. Só que o paciente não está habituado com isso. E ele precisa de um profissional para ajudá-lo. E o dentista é um dos profissionais que podem ajudar. Inclusive, é o profissional que mais trabalha com a boca, que Eu mais está apto a acostumado com as estruturas da boca. Entendeu? O paciente não tem o hábito de olhar para a boca, né? Não. Não chega no espelho e abre a boca, Não, olhar se tem só- alguma só coisa. lá, Ninguém bem vê isso. Então superficial. essa é a diferença, né? E eu ia chegar bem nisso, Thiago. Eu ia chegar bem nisso, tá? Porque houve uma época que se falava assim, autoexame de boca. Aí, atualmente, o pessoal tá pondo em dúvidas sobre isso, porque o paciente não sabe se examinar quando vê uma lesão, não sabe reconhecer.
Mas, na realidade, se ele não se conhece, como ele vai perceber uma alteração? Pois é. Né? A gente olha para o nosso cabelo, a gente olha para os nossos olhos, a gente olha para os nossos dentes até, Pro né? queixo. Nosso sorriso, para o queixo. Não, eu não olho pro meu queixo. Agora não mais, né? Que a gente arrumou, né? É. Sabia. Então, a gente olha Não tá para bonito o tudo. queixo dela, fala a verdade. Olha lá, arrumou. Ah, ela tá muito linda. Parecia uma casca de obrigada. laranja, agora tá lisinho. Mas, portanto, Pode rir, Guilherme, pode rir. Pode rir. É assim, você tá percebendo, né? eu fiquei só pensando na história que eu não conhecia o Não, começo dessa história. sim. Né? Ai, Mas Depois o você Thiago tá te conta. linda. Obrigada. Deixa eles falarem, viu? Tudo bem. Maria, Deixa. você tá linda. Mas você sabe que Linda, jovem, o que uma você mãe falou super aí jovem. é assim, o dentista, o paciente não sabe olhar a boca dele, mas tem muito dentista que também não olha. O paciente chega com uma queixa de uma dorzinha no dente ou quer fazer uma avaliação, o dentista vai olhar se tem cárie, se tem o dente do siso para extrair ou não, se Eu não. tem alguma coisa assim, e acaba não olhando para a parte vermelha da boca. Então ninguém olha para a bochecha, para a parte interna. Não, ninguém não, mas assim, a maioria dos dentistas não olha. Então, esse podcast eu acho que é interessante tanto para o paciente dar uma olhada para ver se está tudo ok, porque assim, se a gente pensar que o nosso corpo é dividido em dois lados iguais, se uma bochecha está de um jeito e a outra está diferente, tem alguma coisa que está esquisita. Se tem uma mancha, uma lesão de um lado e não tem do outro, tem alguma coisa diferente que precisa ir atrás de alguém para ver. Mas, por outro lado, o dentista também tem que ver, porque tem várias situações que acontecem no dia a dia que o dentista vai olhar, olha aquela cárie e resolve. O cara se especialista em endo, encaminhou um paciente lá para ele ver um canal, ele vai, olha aquele canal e não vê mais nada o resto. E acaba focando só naquela especialidade dele e acaba não vendo essa parte da estomatologia que é muito importante que ele veja para fazer um diagnóstico diferencial e até mesmo se não tem o conhecimento e não quer ter, encaminhar para quem sabe. Olhar que tem alguma coisa com problema, não sabe resolver, mas encaminhar para a pessoa que sabe resolver. Isso. Bem, aí eu teria... Cada assunto que vocês falam aqui, eu teria muito para falar. Vamos tentar. O que acontece é que o dentista, uma observação que eu faço para os alunos na universidade, os alunos, eles vão descobrindo o mundo da odontologia através das áreas, das especialidades, né, que eles vão aprendendo. Uma das primeiras é a estomatologia, tá? À medida que eles entram na clínica, que eles vão desenvolver as outras áreas, eles ficam muito ansiosos com aquelas áreas para poder aprender, e eles acabam esquecendo da básica. Então, a gente acaba cobrando isso. Eu passo na clínica, lembro, falo assim, já examinou, como que tá? Então, a gente sempre faz essa observação. Isso faz com que o paciente, perdão, o dentista, quando chega no consultório, ele acaba, algumas vezes, não todos, pelo amor de Deus, de mais uma vez, não generalizando, mas alguns acabam sendo objetivo dentro da especialidade deles. Sim. Mas, por outro lado, o paciente também, tá? Ele se mostra, às vezes, impaciente com esse exame do dentista. Sim. Às vezes, quando a gente vai examinar, ele chega e fala assim, mas doutor, eu vim por aqui, eu só quero ver isso aqui, você, né? Aí eu vou às vezes eu peço para colocar a língua para fora, eles acham estranho. Então, mais uma vez, eu entro com uma analogia. Imaginem você indo no especialista de garganta, nariz, ouvido, e você está só com uma narina inflamada. Ele chega lá e só olhar uma narina, não olhar o outro lado. Então, o dentista tem que olhar tudo. Isso eu estou falando para os pacientes. E só lembrando, né, os nossos colegas disso, porque às vezes o colega também se sente assim pressionado por alguns pacientes. Também não são todos, né? Mas acontece muito isso, sim, viu, Tiago? Sim. Acontece, tá? Às vezes a ansiedade do paciente, às vezes ele chega com dor, né? Ele chega muito ansioso, né? Isso atrapalha um pouco. Então, e o fato do paciente não saber, Guilherme e Tiago, que tocaram nesse assunto de não saber se examinar, ele pode chegar para o seu dentista, que aprendeu na universidade como examinar um paciente, pedir para dar uma olhadinha na boca, como está, porque o paciente também não pede. Sim. Tá? O paciente isso também também não agora, pede. se o paciente vai direto procurar. Né? O paciente não pede, tá? E aí, o paciente, ele pode
pedir para o dentista ensinar, vai orientar como a boca dele é. Porque aquilo que falou, tem uma manchinha, que nem o Tiago falou assim, olha do lado, olha do outro, o Tiago chamou a atenção de algo importante. Você percebeu de um lado, olhe do outro. Ah, mas, doutora Nelly, meu olho direito não é exatamente igual ao meu olho esquerdo, mas a variação é muito tênue, é muito pequena, né? Então, de repente, existe sim algo acontecendo que é muito evidente e o paciente não percebe. Mas isso... Vamos fazer uma comparação? O paciente tem dificuldade de escovar porque ele também não sabe nem direito a posição dos dentes dele, onde estão, verdade. porque ele tem uma face interna dos dentes que ele tem que escovar, que é a face que está do lado da língua, do lado do céu da boca. Ele não escova direito porque ele também não se descobriu, ele não se examina. É verdade. Mas esse exame ele autoconhecer. Então, eu prefiro substituir a palavra de autoexame pelo autoconhecimento da boca, Muito bom. tá? Sim, É o autoconhecimento que é muito básico. sim. Falando agora até de a pessoa não conhecer, não ver. Realmente, estou pensando aqui. Se eu tenho uma mancha, né? Igual eu procurei, tem algumas manchas que aparecem na gengiva. Lá atrás, como que vai? Não vê. Não tem como, precisa do dentista. Sim. Então, isso cabe realmente. acesso. Então, cabe realmente. Até internamente também sai algumas coisas. Por exemplo, ali na gengiva, ali próximo do dente interno. Sai também essas Sim, gengiva lesões igual- ali, sim. no geral, né? Na Nunca que a gente Achei vai que você ia conseguir falar ver. da pinta da sua boca aqui, só tem de um Não, mas lado. hoje, meu Deus, viu? na Não é real- porque não tem do outro, é errado, né? mas eu só queria entender um pouquinho a sua pergunta, Mariana. É o seguinte: você falou internamente ao lado da língua, não a Isso, parte isso. interna, que é no sulco da gengiva, Não. que o periodontista, que é especialista em gengiva, examina com uma sondinha e que também ele precisa Mas também examinar. tem? Não, eu acho que ela está querendo dizer a Ah, tá. papila palatina. Pelo lado palatino da papila. Mas foi o Que que é difícil de as ver. primeiro. Tá? Regiões da cavidade oral que seriam difíceis da De pessoa às vezes difícil olhar no acesso. espelho. De autoexaminar, né? Exato, mas o céu da boca. isso, o aham. paciente precisa ter uma boa iluminação, olhar no Aham. espelho. Então, por Se isso é ele- importantíssimo ir ao dentista e pedir por esse exame. Eu acho que é muito importante porque, assim, o grande problema são aquelas coisas que aparecem, que podem acontecer e que não dói, que não dá nenhum incômodo, que são aquelas lesões silenciosas, Silenciosas. né? Que a pessoa não sente, não incomoda. E existe Às vezes ela... isso? Muitas, Muito, não cresce, muito. fica ali, de repente, ali. quando vê, tá crescendo para dentro. E ou ela, às vezes, nem vê, né? Porque não sente nada. E aquilo evolui, né? E aí a gente pode pensar em inúmeras coisas. A principal que vem em mente, que é a mais grave, é o câncer. E Né? que só essa palavrinha já deixa a assusta. pessoa Já assusta, né? Assustada, né? assustada e Exatamente. doente, né? Você Mas sabe, a gente tem assusta. que falar porque é muito importante, assim, câncer bucal pode acontecer não somente em pacientes de risco, né? Você sabe que uma vez eu estava lá na Santa Casa de Valinhos, fazer buco lá. E aí eu era R1 aguentou ainda, e tava começando. Desistiu. Pois é. Aí eu comecei, eu era R1 ainda, e aí chegou um paciente que eu fui fazer uma avaliação para extração do dente do siso, devia ter uns 40 e poucos anos, e aí tinha uma papila no dente anterior aqui, que ela estava meio abertinha, assim, parecia que machucou e formou duas papilas, assim, bem aqui no entre o lateral e o canino. E aí, nada demais, não me chamou atenção, nem do outro, do R2 e R3 estava junto, não chamou atenção. Aí eu cheguei pro R2 e falei assim, o seguinte, eu vou fazer plantão sozinho a partir da semana que vem. E eu não sei como que preenche o papel se eu quiser fazer uma biópsia aqui. Então, posso tirar esse tecido aqui e mandar para biópsia para ver como que preenche, como que é o trâmite do SUS para fazer isso na Santa Casa? Eu falei, não, então vamos fazer. Aí conversei com o paciente, no momento que eu fiz a extração do dente do siso, aproveitei e fiz aquela biópsia, removi aquela papila, pus no vidrinho e mandei para a biópsia, para eu entender como que era o processo de preenchimento de ficha, não era nem por causa que aquilo não me chamou atenção nada, nem de ninguém da residência. Aí, legal, passei, fui lá e tal, aí o resultado não volta para a gente lá, vai para algum setor do hospital e pronto. Passados uns 6 ou 7 meses, chegou uma pessoa, bateu na porta, no dia que eu estava de plantão, bateu na porta da sala, lá que a gente ficava da Buco, e abriu, vi um cara lá com uma sonda no nariz, com um monte de coisa, uma bolsa aqui. Aí eu vi e falei, o que o senhor precisa? Eu falei assim, não, eu queria falar com o senhor, comigo. Eu falei, comigo? Já era senhor, né? Queria falar com o senhor. Eu falei, mas o quê?
Ele falou assim, não, você lembra que você me operou ano passado, tal? Eu falei, eu me lembro. Falei, então, eu tirei a mandíbula por causa daquela lesão. Era um câncer, que não sei qual câncer que era, que isso foi em 2004, faz muito tempo. E aí eu tive que passar pela cabeça e pescoço, eu removi a minha mandíbula por causa daquela lesão, que se eu não tivesse tirado naquele momento, eu tinha morrido. Meu Deus. E assim, não me chamou atenção em nada. Eu só fui para preencher o papel. Ninguém da residência tinha visto nada. Eu só quis fazer por causa disso. E era uma lesão que, se não tivesse feito naquele momento, ou próximo disso, o paciente tinha falecido e removeu a mandíbula inteira. Não tinha nada. Então, Tiago, Como assim? você reforçou aí a importância, tá? Do exame do paciente para detectar essa alteração, de você ver essa alteração, coletar e, né, fazer a biópsia, que é um procedimento cirúrgico, né? Aí, encaminhar para exame anatomopatológico para ter o resultado e fazer o tratamento, que não é o dentista que faz o tratamento do câncer, tá? É outra coisa já importante. E que nem todos os cânceres também tem que tirar metade da mandíbula, toda a mandíbula. Mas que, graças a Deus, mesmo que nesse caso teve que fazer, se não tivesse feito, ele teria morrido. Hoje tem alternativas cirúrgicas para arrumar essas sequelas, né? O importante é o diagnóstico e o tratamento, tá? Lembrando uma coisa, que o paciente, muitas vezes, ele é encaminhado para fazer uma biópsia e ele tem assim, dificuldade de entender que ele precisa ser examinado primeiro, passar por uma consulta, para depois fazer essa biópsia, tá? Porque quando a gente entende um pouco mais da lesão, às vezes é como foi dito até agora, você não entende, você não conhece a lesão, encaminha para alguém que entende. Sim. Às vezes tem casos de lesões que a gente tem algum tratamento para fazer, para reduzir, para depois analisar se precisa dessa biópsia ou não. Então, a gente tem que avaliar. E até sendo qual um tipo de biópsia vai ser, né? E como é um procedimento cirúrgico, a gente tem que avaliar as condições clínicas deste paciente para isso, tá? E tem biópsia que você vai tirar um pedacinho, tem biópsia que você vai tirar ela inteira com margem de segurança, tem biópsia que você vai só puxar o líquido que tem ali. Então tem vários tipos, tem que ter o conhecimento mínimo ou conhecer a Nelly, que tudo que chega lá pra mim que eu não sei, eu mando pra Nelly. Nelly, aconteceu assim, ó, o que você acha? Ela fala, ó, isso aqui tem que fazer assim, ó, isso aqui manda pra mim, isso aqui faz isso. Então assim, a gente tem o respaldo da Nelly, que entende tudo que precisar, a gente... Mas a Oral Time tem uma equipe muito boa de profissionais, tá ali o Guilherme trabalhando lá também, ele dá uma mão, né, Guilherme? É isso, né? Não sei se o Ivan trabalha lá. Trabalha. O Ivan dá trabalho lá. Dá trabalho. Tô ensinando o Guilherme lá. Ah, legal. Doutora, e assim, acho que todas as informações, né, sobre a biópsia, acho que são ótimas aí para a audiência realmente ficar mais tranquila, né, em relação ao que é isso. Então, vamos lá. Deu ali um resultado, assim, positivo, benigno, ok. Bola pra frente, trata ali a lesão, acredito que seja assim, né, doutora? Isso. E no caso de ser maligna, qual seria o próximo passo? Bom, quando ela é maligna, a gente tem também o aspecto daquela lesão, daquele laudo, das características. A gente tem que passar isso para o paciente. Tá? Certo. A gente tem que passar para o paciente. Mas é muito importante que a família acompanhe este paciente, para que a família dê apoio a este paciente. Tá? Não é o dentista que vai fazer o tratamento, mas o dentista tem que preparar este paciente para o tratamento. A gente não sabe exatamente qual tratamento vai ser feito, embora a gente tenha tido uma ideia pelo tamanho, pelo lugar, né? Nós temos essa ideia, né, para planejar isso. Vocês, sim. Então, nós temos que encaminhar, no caso, para um cirurgião de cabeça e pescoço, para fazer uma avaliação. Conforme o caso, a gente encaminha para o oncologista, mas o primeiro a ser encaminhado é o cirurgião de cabeça e pescoço. Tá? Para fazer uma avaliação, considerar uma possibilidade de remoção daquela lesão, né? Porque faz uma biópsia inicial, uma avaliação anatomopatológica inicial. Depois, se essa lesão for passível de ser removida, tem que fazer uma nova avaliação anatomopatológica para planejar. E tem vários exames que o médico vai pedir.
falando de exame, para chegar nessa biópsia, o paciente pode precisar de radiografia para a gente planejar. Tá? Certo. Então, hoje a gente diz que para uma lesão que é passível de ser tratada, a gente precisa da união de 4 áreas da odontologia, que é a estomatologia, a radiologia, a patologia e a cirurgia. Tá? Certo. Então, a gente faz alguns exames que podem ser úteis para ele encaminhar e levar para esse médico, que vai pedir outros exames. Tá? Sim. Agora, o planejamento desse tratamento pode incluir uma quimioterapia, uma radioterapia. E durante esse tratamento, o dentista deve fazer parte dessa equipe multiprofissional para dar suporte, né? Porque é muito comum Por se ter tratar da manifestação região. na boca, né? Uma radioterapia nessa região, né? Pode, assim, ela é um pouco, assim, agressiva durante esse tratamento, tá? E depois do tratamento, o dentista precisa acompanhar este paciente. E esse acompanhamento pode chegar por 5 anos, 10 anos, Nossa. sempre, tá? Agora, é importante saber que quando é uma lesão maligna, o que pode ter colaborado para levar a desenvolver essa lesão? É um paciente fumante? É um paciente que costuma a tomar bebida alcoólica? Tá? Ele vai ter que mudar os hábitos. Então, a odontologia entra dando o suporte dessa integração profissional, examinando esses dentes. Então, o paciente tem que saber que ele precisa dessa avaliação, que ele vai ser encaminhado, mas que ele vai precisar desta avaliação, para que ele tenha qualidade de vida, tá? Durante e após o tratamento. Infelizmente, a gente recebe muitos pacientes que não tiveram apoio da odontologia, Nossa. tá? Durante o tratamento, e depois dá muita, assim, cárie de radiação, sabe? E aí é um pouco complicado fazer essas cirurgias. Agora, olha só a importância do que nós estamos conscientizando a população hoje. É verdade. Quantos estiverem ouvindo e prestando atenção e podendo divulgar para as pessoas queridas e próximas a eles, né? Alertar que não é Compartilhem só aí, o pessoal. câncer de boca, mas o câncer todo, de todo organismo. Porque você sabe que o paciente tem receio de fazer um tratamento, porque, né, eu falo que um happy hour é melhor do que, né, e em qualquer lugar que você Mais vai agradável. ser, assim, apertado um pouquinho, né? Mas o paciente, ele precisa passar pela odontologia, porque se eu te garanto que o paciente ia querer desrosquear a boca e deixar lá para o dentista tratar, se ele verdade. pudesse. Mas não vem. O paciente vem inteirinho com essa boca colada em todo esse corpo. Então, todo esse corpo pode ter reflexo na boca, como a boca pode ter reflexo nesse corpo. Tudo interligado, né? Tá? Não dá para separar, não dá para separar. E as pessoas, eles não se conhecem, tá? Não se conhecem, não têm essa visão para pensar numa prevenção e não tem essa visão de pensar nesse cuidado para passar por um tratamento oncológico. E não é só um tratamento oncológico. Pode ser um tratamento de hemodiálise, um transplante renal, qualquer outra doença mais extensa, tá? Ele precisa, né, de um apoio odontológico. Sim. E lesões podem se manifestar. Quantos problemas, né, emocionais não têm manifestação em boca? Quantas outras doenças sistêmicas não têm manifestação em boca? Demais. Tá? Doutora. Doenças autoimunes de pele, tá? Que manifesta primeiro na boca para depois ir na pele. Sério? E Eu não se sabia for disso também. diagnosticado na boca, o tratamento Não tem é manifestações muito cutâneas, não tem né? manifestação, não se estende. Não se Então, estende. olha a importância, tá? Disso. E existe, assim, alguma, para ajudar, não sei se de repente ajuda ou não a audiência, mas existem características que, por exemplo, assim, saiu uma mancha aqui, porque eu vi algumas imagens, uma manchinha roxa, parece uma pintinha, ou até algo um pouco mais claro, ou até uma mancha maior. Existe alguma característica que a audiência precisa se preocupar mais ou menos? Bom, toda lesão que cresce muito rápido,
tá? Ela gera uma preocupação, Sim. tá? Só que ela cresce rápido. Eu falo que o tempo para o paciente é meio estranho, porque é o tempo que ele percebeu. Então, ele percebeu, mas às vezes a lesão já estava vindo, crescendo lentamente, e ele não percebeu porque ele se acostumou com aquele volume ali. Porque ele não se conhecia, então ele achava que aquilo era normal na boca Igual dele. uma pinta, né? De repente você vê uma pinta, nasceu uma pinta lá, tá tudo bem. Parece tudo que faz- bem. Nunca vi, parece Entendeu? que já Nunca tinha. vi, já tava assim, tá? Sim. Era assim mesmo, então... Porque às vezes não dói, não é igual uma dói afta que incomoda. porque a lesão mais comum de câncer na boca chama-se carcinoma epidermoide, tá? Ou espino celular, ou escamoso, ou de células escamosas, e tem todo... Só né? para confundir o dentista. É. Tem vários nomes, a Principalmente mesma nós. coisa. Mas você tem mais de 200, tipo dessa daqui. E cada uma delas tem 5 nomes. E é bem isso daí, né? E às vezes a odontologia chama de uma forma e a medicina chama de outra forma, né? Não estou falando dessa lesão especificamente, mas é o câncer de pele em boca, Nossa. tá? É o câncer de pele em boca. E ele no começo não dói. Por isso que o Guilherme chamou a atenção aquela hora, muito bem falado, Chamou a viu, atenção Guilherme? dela, Guilherme? Não, Não, chamou aquela hora, Aprontando aí, eu tive né? que dar Chamou a uma- atenção de que, Desrespeito. né, no começo ele é assintomático. Então o paciente não percebe, quando vai perceber, já tá grande, né? Ou até percebe e não valoriza, né? É isso mesmo. Só que não significa que toda lesão que já está grande e doendo seja câncer, tá? Sim. Mas uma lesão que cresce rápido, que você sente que ela está penetrando no tecido, sabe? Mais ou menos isso, tá? No E geral, uma lesão presente por mais de 2 semanas já é um sinal de alerta para o paciente procurar atendimento, talvez fazer uma biópsia, talvez não, com certeza fazer uma biópsia, né? Porque o que a gente mais tem isso aí, mas tá aí já tem uns 2 meses, nunca me doeu. Esse é o grande problema. Esse é o maior problema, com só certeza. que isso daí eu vou juntar o que você está falando com o que a Mariana falou. Nós temos as Pra mim, pra você, manchinhas, Guilherme. nós temos as feridas, nós temos os caroços, que a gente chama de nódulos, né? Nós temos bolhas, nós temos vários tipos de manifestações em boca, tá? Então, algumas dessas lesões têm mais associação com uma lesão maligna. Agora, se a gente ficar falando muito dessas características, daqui a pouco todo mundo quer achar uma afta. Aí a afta é uma feridinha, vai Vai achar, desesperar, né? vai Achar que é desesperar, perigoso. tá? É verdade. Então, nós temos que lembrar, assim, que tem que ter esse alerta, tá? De não desapareceu em 15 dias, eu vou lá ver, porque 90% ele é bom. Mas é que eu não quero fazer parte desses 10%. Sim. Então, porque eu não quero fazer parte desses 10%, eu preciso ir lá fazer o exame, tá? E se descobrir, tá? Como a Mariana já me perguntou, se descobrir, ela é pequena, está no começo, tem mais chance de tratar e de resolver sem precisar de aplicação, sem precisar de complicação. Exatamente, é o que é o mais importante, né? Isso. Se tem alguma coisa, não importa o quão grave seja, identificação precoce é uma das coisas que mais aumenta a sobrevida de quando a gente está falando Sim. De- Simplifica a resolução também. de né? problemas malignos, Isso né? mesmo. Principalmente. E a gente acaba falando mais da malignidade, porque é o que mais assusta, né? Eu tô com uma lesão de boca, e agora? O que que eu faço? Né? Eu perco os cabelos, eu não vou... isso já é outra coisa importante de lembrar. Tem gente que acredita que se mexer piora. É, verdade. Tem gente que acredita Isso e é um por isso problema. não vai, É. Várias pessoas falam isso. né? Você sabe que, só fazer uma analogia, lá na Oral Time nós temos 28 dentistas, de todas as especialidades e vários clínicos gerais. E alguns deles, quando fazem a avaliação do paciente, falam assim, viu, vem falar para mim, eu não sou ortodontista, eu não sei como que vai tratar esse paciente do aparelho, se vai usar o aparelho ou não. Aí o que eu oriento eles? Se você viu que tem algum problema de posição dentária, o Ivan sabe muito isso, que eu falo sempre isso para ele, se você vê que o dente está fora de oclusão, está fora de posição, que o paciente precisa usar um aparelho, você não tem o direito de não falar para ele, não alertar ele que ele precisa usar o aparelho. Você não sabe qual aparelho vai usar, quanto tempo de tratamento, qual movimentação que vai fazer, mas você sabe que ele precisa do aparelho. Então, pensando nessa conduta que eu sempre falo para eles lá,
A estomatologia é a mesma coisa. O dentista tem a obrigação de fazer uma avaliação não só do dente cariado, do canal, do siso, da posição do dente, mas ele tem a obrigação de fazer uma avaliação da mucosa oral para alertar o paciente. Eu vou saber tratar? Talvez não, mas eu sei que você tem um problema, identifiquei que você tem uma lesão, uma cor, uma mancha branca, uma mancha escura ou alguma coisa assimétrica que eu tenho que te orientar. Falei assim, ó, você tem um problema aqui, talvez eu não saiba resolver, mas eu vou te encaminhar para a pessoa que sabe. Então, eu acredito que o dentista, como detentor do conhecimento, da identificação, da anamnese, da avaliação do problema, a gente não pode se omitir em falar assim, ó, você tem um problema, vou relatar aqui na minha ficha de anamnese, na minha ficha de avaliação, que você tem um problema, seja ortodôntico, seja qualquer outra coisa. Se o paciente quer tratar ou não, aí é problema dele, é questão dele, pessoal ou não, mas que a gente tem a obrigação de orientar, e eu sempre falo isso para todos os meus dentistas lá, nós temos a obrigação de salientar o problema que o paciente tem. Então, essa aqui é uma ficha de diagnóstico. Eu tendo uma ficha de diagnóstico, eu tenho que colocar, identifiquei um problema. A conduta desse problema, talvez eu saiba dar, talvez eu procure alguém que saiba, mas que a gente não pode... A gente tem a obrigação de mostrar ao paciente, tem o direito de saber que a gente identificou que ele tem um problema, para a gente poder dar conduta para ele poder seguir e corrigir a saúde dele. Não omitir, né? Exatamente. Com certeza. O dentista não precisa nem necessariamente levantar a hipótese diagnóstica, né? Desde que ele identifique que tem uma alteração da normalidade ali, ele falou, peraí, passa ali com tal dentista, eu vou relatar aqui que você tem alguma alteração em tal lugar, passa por uma avaliação, se precisar de fazer alguma coisa, ele vai indicar para você. Mas omitir, né? Ele tem alguma alteração ali, eu não sei o que é, eu não vou falar nada, deixa agora, passar. Isso é muito perigoso. Desculpa. Tranquilo. Agora, Ivan, você que está sempre no hospital, né, ali praticamente diariamente, aparecem esse tipo de paciente lá com essa urgência no hospital? Ou é mais comum nas clínicas mesmo? Quando se trata tipo de caráter oral, a gente tem a estomatologia para interceptar. Quando está em caráter hospitalar, em vigência de tratamento oncológico já, tipo, fazendo o tratamento, é porque a coisa já tomou proporção multidisciplinar. Aí a gente já tem a atuação da onco, da rádio, mas geralmente assim, sem diagnóstico acontece... vale salientar e relembrar o que o Mohamed falou. A importância do dentista dentro do ambiente hospitalar, interceptando lesões cancerizáveis. Né? Então, assim, também acontece. Tem paciente que chega lá, aí, vamos supor, o paciente é acamado, um idoso, alguma coisa. Daí o familiar fala, apareceu um negocinho na boca dele aqui. O paciente usa prótese e nunca tirou a prótese. A hora que você vai lá, tem um fibroma, mas você descarta as coisas, né? Essa situação, tem, né? Daí você vai interceptando, daí a importância da odontologia hospitalar, aí qualquer coisa encaminha para um colega, ou chama o colega para avaliar dentro do hospital, mas chega muita coisa bucal, assim, sem diagnóstico no hospital. E agora, você até me lembrou... E os pacientes também, às vezes, vão eles procuram já o hospital, às vezes atropelam um pouco a odontologia, eu percebo por hemangioma. O que é isso? Eles ficam preocupadíssimos. Assim. O que é isso? Já vai direto no hospital. Aquela bolinha roxa que você perguntou. Certo. É como se fosse uma varize. Um conglomerado de vasos. Eu acho que eu iria para o hospital. Como se fosse uma então, eu já tive. uma varizes na boca. Nossa. A maioria de nós temos varizes em boca. Mas algumas varizes, tá? Elas são mais localizadas, né? E outras já são hemangioma com característica no tecido diferente. Mas para o leigo é mais ou menos isso. Mas acontece. Agora o Ivan também lembrou de um outro tema que são as lesões cancerizáveis, que a gente também chama como desordens potencialmente malignas. E aí a palavra potencialmente, eles têm um potencial de transformar, mas não significa que vai transformar. Por isso é importante ser acompanhado, ser seguida a orientação que é passado para prevenir. E o paciente, para isso, ele tem que ir regularmente, a cada 6 meses, no dentista. A gente sempre fala isso. O paciente chega no hospital desta forma porque ele tem mania de pensar que ele só deve procurar o dentista em casa, quando tem dor de dente. Tá doendo. É o que eu ouço diariamente, professora. Não dói?
ou a estética, né? Ou por Sim, estética. sim. Só que aí sempre que eu vejo uma estética bonita, eu fico pensando, como que tá lá dentro? Será que tá tudo em ordem? Tá saudável? Tá saudável? Entendeu? Sempre eu penso, eu sempre levanto essa questão, né? Muito E aí chega depois, como o Ivan falou, né? Chega nesta situação. Então, tem que ir ao dentista, tá? Muito bem. Tá bem? É, Mas não é e- aquele Ô, Mário, vou dar rapidinho só um... assim, não, só para dar uma olhadinha. não é só uma olhadinha. Eu ia falar Não é justamente só isso. dar uma olhadinha, é para fazer uma consulta. E aí Uma o avaliação realmente tá... Tudo. só que é consulta mesmo, Uhum. tá? É consulta, tá? Algum Não é dentista porque- já palpou, assim, seu pescoço? Tudo? Pra ver se Lá você no tem Oral gânglios Time, palpáveis? Sim. No Oral Time, sim. Ah, e vi os dentistas do Oral Time. Parabéns. E a gente avalia Oral Time. até... Sabia que a gente consegue diagnosticar até amidalite, mononucleose, que a gente tem que ver até pilar da amígdala lá. Ó. Lá eles Algum costumam dentista até pede você colocar a língua olhar pra o fora. nosso queixo, o nosso nariz, eles Porque, costumam isso ver aí tudo. é básico. Olhar e criticar, né? E criticar, né? É incrível. Muito, assim, incrível. Tiago, falando sobre dentadura. A gente tá falando aqui agora de lesões naturais, né? Que, assim, não de atrito. Existe algum tipo de lesão que a dentadura causa? Quando você usa um sapato que ele não está encaixado perfeitamente no seu pé, ou ele é um pouco mais duro do que o necessário, ou você quando anda tem um hábito de pisar sempre do mesmo lado que força um lado, vai formar um calo. Certo. A gente vê a sapatilha de balé, que a pessoa faz ponta, fica tudo Ele com o fez dedo balé torto já. com o calo. Minhas filhas fazem. Quando você usa uma dentadura, é mais ou menos a mesma ideia. Se a dentadura aperta de um lado, ou se ela força um lado mais do que o outro, você tem um lado que está... Porque assim, às vezes a anatomia da boca da pessoa é diferente, então a dentadura sendo igual dos dois lados, às vezes não é o correto. E ela fica tocando mais um lado, apertando mais um lado, ou uma região específica, forma um calo. Só que na boca é diferente, é um tecido gengival. Então essa gengiva fica um pouco mais endurecida. Isso chama-se hiperplasia fibrosa inflamatória. Essa hiperplasia que forma na dentadura, que é muito comum, até inclusive com pessoas que usam com uso muito prolongado, às vezes tem que, para você fazer uma dentadura nova ou fazer um implante dentário, você vai fazer um protocolo que não vai mais ter um toque naquela região, ou que eu vou ter que fazer uma nova dentadura que vai ter um toque de novo naquela região, só que já tem uma lesão, eu preciso remover. Então não é uma biópsia, é uma remoção desse tecido para permitir que eu faça um tratamento adequado para corrigir o problema que aquele tratamento anterior gerou. Então essa hiperplasia inflamatória geralmente não é nenhum problema grave, né? Ou ele é pré-cancerizável também. Isso já não tem esse conhecimento. Não. Nós consideramos que alguns fatores, né? Alguns fatores favorecem o desenvolvimento de câncer. Traumatismos é considerado um fator que favorece. Só que a dentadura não causa câncer. Mas se ela causa lesão. machuca e a pessoa fuma, a pessoa bebe, tá? Aí vai Associado ter pode ser uma ação etiologia. Porque lá está naquela aberto, é uma não nesse ferida. crescimento que o Tiago acabou de falar, mas naquela Certo. feridinha, Sim. tá? Uhum. Tá bem? Só que, como a gente está falando de câncer aqui e está falando para se examinar, todo mundo vai agora começar a se olhar. E tem que Aham. lembrar que quando for se olhar, tem que tirar a dentadura para examinar. Tá? bom. Sim. Então, Ah, se aproveitando pra examinando, dormir eles também, acham vó. crescimento. Pelo amor de Deus. E dentadura é muito comum. E é comum esse crescimento do jeito que o Tiago falou. Aí o pessoal vai e encontra um crescimento. Amanhã o pronto-socorro está cheio de gente com hipertensão, desmaiando, preocupado, tá? Porque isso é para brincar, a gente falou de uma forma, né, cômica agora. Sim. Mas, infelizmente, algumas pessoas que têm o medo do câncer, porque, no fundo, quem não tem medo do câncer, mas tem gente que sofre demais por isso. E tem uma lesão, e mesmo que você diga, você não tem, a lesão não tem característica de câncer, tem pacientes, se ele está meio depressivo, ele está meio entristecido, é capaz dele ir para a cama e dali não sair. Isso acontece. Eu estou falando assim, né? Não, você está exagerando, não. Olha, doutora, você tem certeza que não é nada mesmo?
porque meu pai, minha mãe, meu tio, que eu acompanhei aí no teu consultório, eu vi o que você falou, mas ele está morrendo de medo que está com câncer, está extremamente depressivo e não quer sair da cama. Nossa. Tá? Então, aí, a gente, nessas situações, a gente precisa fazer, sim, a biópsia, mandar avaliar para que a pessoa tenha certeza para ela ficar bem. Então, há situações que, às vezes, a gente faz. A biópsia sendo indicada, a gente faz o quanto antes para tranquilizar o paciente. Precisa fazer? Precisa. Tem indicação? Sim. Mas a gente vai fazer também para o paciente ficar tranquilo. Tá? Muito bem. Eu tive uma paciente uma vez que a gente fez uma biópsia um tempo atrás, que ela fazia anos que ela estava com uma mancha, com uma lesão. E eu vi e falei assim, olha, a gente tem que remover e fazer uma biópsia só para fazer, para ter uma análise daquilo. Acho que não deve ser nada, mas vamos fazer, né? Mandar para nota patológico. Aí fiz a remoção cirúrgica, questão de 10, 15 minutinhos, coloquei no vidro e falei para ela, precisa ir lá, então você que tem que ir no laboratório, levou. A partir daquele dia, até a hora que saiu o resultado, que demorou 10, 12 dias, ela me ligou 3 vezes por dia. Entrou em pânico. Fazia anos que estava lá, nunca teve problema. A partir do momento que eu tirei o tecido, eu mandei pro laboratório, ela me ligava 3 vezes por dia para saber, viu, saiu lá o resultado. Eu falei, viu, mas você que vai saber, não sou eu, vai chegar para você. Não, é que não chegou nada, será que você não consegue ver se saiu? Ele me ligava todo dia, várias vezes por dia, até sair o resultado. Falava assim, não era mesmo nada, igual eu achava. Tá. Você viu? Mas É, Então, que as o paciente pessoas sofre. associam, né? É. Sim. Biópsia a É o algo nome. muito sério. Como pode, né? É, então, um dos principais objetivos hoje, eu acho que é isso, né? Uhum. É colocar a biópsia como um exame natural, Natural. entendeu? E não Sim, um exame muito só para importante. câncer, tá? Isso É realmente muito, um muito exame, importante. né? É um É o nome, é o exame, exame. é um exame, Exato. tá? Agora, você fez uma pergunta, Mariana, com relação à mancha. Certo. E o Tiago acabou de falar de mancha, tá? Nós temos manchas, que nem você falou, uma pinta. Nós temos uma mancha, ela é pequenininha, a gente remove e deu uma lesão maligna, tá? Mas a lesão era pequenininha, não dava para tirar um pedacinho dela. A gente teve que tirar ela inteira, tá? Meu Deus, e agora? Você fez essa pergunta, e agora? O agora, a gente caminha para um cirurgião de cabeça e pescoço, vai ser feita a avaliação dessa lâmina. A lâmina é o exame no laboratório, eles examinam pondo numa lâmina e olhando no microscópio. Então, ele vai provavelmente o que se chama ampliar a margem, ou seja, vai remover um pouquinho mais a área para Sim. fazer o tratamento e vai reavaliar se aquilo foi suficiente ou não. E de um modo geral, para uma lesão pequenininha é suficiente, Show. tá? Bom, temos aqui as perguntas da audiência e temos só 6 minutos. Mas vamos lá. Pô, eu ia perguntar ainda um monte de coisa. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu só ia fazer um adendo, né? Que em caráter acadêmico, na época da graduação do Thiago, há 40 anos atrás, a anamnese era só o cigarro, né? Hoje nós já temos, tipo, pod, narguile, Cigarro de... pendrive, sei lá. Nossa, vai abrir um leque agora bem... E são todos fatores aos quais também o perfil de paciente tem maior predileção a ter as Eu lesões, conheço né? até um dentista que usa aquele cigarro de... Ah, o pendrivezinho, né? Pendrive. Pendrivezinho, né? Mas, olha, você tocou no assunto agora, Ivan. que Dependendo da geografia também, até consumo de bebida quente mais pro sul, né? Chimarrão. na realidade, é o chimarrão, né? Que é muito quente. Além do que, aí envolve também o HPV nas bombas, você ficar passando Compartilhando de um pra outro, bombas, ou né? a mononucleose infecciosa, que é um vírus que também passa, não só pelo chimarrão e tereré, todo objeto que você compartilha, tá? Ah, Só isso é que muito é importante. bem isso que nós comentamos antes de iniciar hoje. Tem muita coisa para falar. Tem. Tem. Isso, eu tem. acho que, né, Tem. depois de rodar todas as Por ser de- áreas, né, Por ser de caráter eu até informativo, às aceito vezes a gente voltar aqui, conscientiza as né? pessoas de que esses fatores podem se tornar um problema, esse tipo de vício, né?
Uhum. Problemas gravíssimos. Já fica, deixa pra gente marcar mais uma Mas vez. não tem assunto, hein? Tem muito assunto. Pra passar Mas vamos fala responder a demais audiência. Não, e hein? você sabe que quando eu falei com você e tal, a gente estava conversando, eu mandei pra ele e falei assim, viu, mas a gente não entende muito de estomatologia, não vai ter assunto, vê se consegue um roteiro. Eu falei, viu, vai sair, vai dar certo. Deu Faltou super. tempo. Faltou tempo. Mas assim, tenho aqui algumas perguntas. Uma delas. Tenho herpes, meu marido não. Como que é isso? Ih, polêmico. Bom, é o O seguinte. fotógrafo falou assim, casei com 14 anos, com meu marido, 3 filhos, fiz 31 Eu ontem. perguntei. É audiência. Eu acho que o vírus, para se manifestar, ele tem uma relação também de sistema imunológico. Tá? Importante. Também tem uma situação de sistema imunológico. Né? Tem pessoas que são mais tranquilas, que têm uma resistência imunológica maior, que não é como a mulher que passa, tem que ver quando ela tem, por exemplo, período menstrual. Ah, Tá? até isso. Deve a profissão que tem manifesta. Então, às vezes, ele tem uma profissão que ele não se expõe tanto a variação de temperatura, sabe? muito Tem importante. várias questões. Muito tá? bom. Muito bom. Então, Mas fica a aí pessoa resposta. pode ter o vírus da herpes e nunca manifestar? Olha, pode. Tem trabalhos que dizem que nós temos uma porcentagem muito grande da população que tem o vírus. Tem trabalho que chega a falar que até 70%, 90% da população tem o vírus da herpes e não se manifesta. Nunca. E tem artigos, né, que já consideram que o herpes é uma doença sexualmente transmissível. Tá? É uma infecção sexualmente transmissível, que é o termo hoje mais aceito. Certo. Certo. Tá? A gente fala doença sexualmente porque a população conhece mais dessa forma. Sim. Né? Bom, tem muitas perguntas aqui, mas nosso tempo já... Temos 2 minutos só. Manda mais uma. Mais uma? Então vamos lá. Na parte de trás do meu lábio tem uma bolinha que cresce e depois diminui. Às vezes some, mas sempre aparece de novo. O que pode ser? Eu acho que todos nós sabemos. Conto eu. Vai lá conto ver você. se é uma mucocele. Não dá pra dar o diagnóstico por aqui, né? Bom, Na realidade, isso é um defeito por um traumatismo, provavelmente de uma glândula salivar, que, né, ela está defeituosa, então ela tem períodos que ela aumenta, depois ela rompe e diminui. Isso aqui, ela cicatriza, ela forma de novo e ela diminui. Só que cada vez que ela aumenta, existe uma tendência a ela estar voltando cada vez maior. Então, é importante que faça uma remoção. procure o especialista. Uma Procure a remoção. Oral Time. Procure a Time. Bom, então é isso, pessoal. Dr. Tiago, faça aí o encerramento para nós. Como te encontramos nas redes sociais? Olha, eu achei muito interessante, muito informativo, porque eu vejo muitas pessoas perguntando e tendo dúvida em relação a isso. E muitas pessoas, mais ainda, pessoas que não se cuidam, não sabem que tem esse problema, não sabem de nada, não olha para a boca. Então, acho que para ficar como um resumo de tudo que a gente conversou aqui, é o interessante que a pessoa dê uma olhadinha de leve na sua boca, vê se tem alguma coisa diferente, alguma coisa que incomoda, e não ache que isso aí vai passar. E passou um período de 10 a 15 dias, que ele falou, até 21 dias, e está lá ainda, nos procure para a gente dar uma olhadinha. E a cada 6 meses faça uma avaliação num local que tem uma avaliação completa, não só daquele muito dente, importante. daquela especialidade, só fui ver o siso, só fui ver o canal. Então é interessante que o dentista sempre avalie toda a região bucal da parte que o dentista não é só dente, ele tem que ver língua, tem que ver assoalho de bem. boca, tem que ver bochecha, tem que ver toda a parte da mucosa também. Totalmente. E lá na Oral Time, como eu disse um tempo atrás, nós temos esses 28 dentistas que a gente sempre preza pela qualidade deles na hora da contratação e no dia a dia a gente vai observando e sempre vai orientando eles a fazer esse diagnóstico, essa avaliação um pouco mais criteriosa para a gente dar o direito do paciente de resolver algum problema bucal que ele tenha, que às vezes ele não saiba. E para nos achar é muito simples, se você colocar no Google a palavra Oral Time, ou no Instagram, no Facebook, e onde você colocar a palavra Oral Time, você vai nos localizar. Vai ter um telefone lá, vai ter um endereço, que nós temos 2 clínicas aqui em Maringá e Paissandu, então é muito fácil de nos localizar.
E também eu queria estender essa localização, esse detalhe para a doutora Nelly, que ela é uma parceira nossa, ela não trabalha com a gente na Neurotime, mas várias situações, vários casos que chegam de alguma lesão, eu sempre encaminho para ela, ou a princípio tiro dúvida para ver qual que é a conduta que eu tenho que ter em relação a isso, porque ela é uma pessoa muito mais experiente nessa área, tem o conhecimento que ela passa. Podemos até dizer que a maioria dos dentistas de Maringá hoje que tem o conhecimento de estomatologia veio dela, porque ela é uma das precursoras dessa área lá da UEM. Então, assim, fala você um pouquinho como que faz para a gente achar você, como que faz se algum paciente que via alguma lesão e achar mais fácil procurar você direto, ao invés de passar pela gente para depois ir para você, como que a gente te acha? Eu acho que no momento é passar através de vocês mesmo, né? Tá? Mas nós temos lá na universidade, nós temos o projeto Lebu, que é coordenado pela professora Vanessa, onde todos os professores e residentes, né, das áreas de estomatologia, da área de cirurgia, no caso que tem residentes, aí tem a estomatologia, a patologia e a radiologia que trabalhamos juntos nesse projeto. Então, os pacientes, eles podem encontrar a gente ligando para o departamento de odontologia. Tá? Bacana. Tá bem? Excelente. É isso aí. Beleza. Obrigado, professora, pela sua presença. Muito Olha, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, porque eu sempre digo, o professor sempre é um pouco idealista, né? A gente sempre, ainda mais na área de estomatologia, que a gente sabe que a prevenção dessas lesões, automaticamente a gente previne o câncer. Prevenindo essas lesões, a gente vai prevenir o câncer. Muito bem. Foi uma oportunidade, espero, de ter conseguido ajudar muitas pessoas com Com essa certeza. Com transmissão. toda certeza somou, certeza. professora, porque aqui o nosso intuito é esse, né, de caráter informativo mesmo, e a gente puxa vários ganchos. O Thiago conhece uma gama de profissionais de várias áreas e é isso. Espero que tenha sido muito esclarecedor. Uma satisfação enorme, a gente sempre está aprendendo, né, aqui, para mim verdade. é uma aula. Eu que o diga, né? Aí, Mas Mais eu que ainda. aprendo com a vocês. gente já vai emitir experiência certificado que para você já. né? Que o dia chega lá, eu tô lá fazendo uma restauração, alguma coisa Porque assim. estomatologia não tem fim. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem muito a aprender. Muita que coisa. o que a gente sabe é pouco. Uma hora foi pouquíssimo aqui, por exemplo, pra falar, né? Eu sigo na filosofia socrática, né? Quanto mais a gente sabe não sabe nada. Não, né? não. É isso. Sabe? Por isso que a gente tem que ter a humildade de dizer que a gente precisa muito das outras pessoas para É fazer verdade. esse Bastante, diagnóstico. É verdade. Tá? E eu estou aberta para outras oportunidades. Com certeza tá? terá. Com certeza, ainda temos Já assuntos podemos pendentes deixar aí. agendado. Tá bom. É isso aí, Muito obrigado, gente. viu, professor? Muito obrigada. Encerrando, então, mais o Oral Timecast. um. Boa noite. Boa noite, meus amigos, e até a próxima oportunidade. Vai, Samuel, certinho agora, hein? Vai.